Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme e hoje venho apresentar meu grupo da turma 201, que contará um pouco mais sobre a história e trajetória do dadaísmo. Seguindo as orientações da disciplina de literatura, o nosso grupo é composto por mim, pelo Afonso, pelo Bruno, pela Clarissa, pelo Eduardo, pelo Gustavo e pela Sofia Bristotti. Espero que gostem. O que foi esse movimento? O dadaísmo foi um movimento artístico e cultural que surgiu durante a Primeira Guerra Mundial, entre os anos de 1916 e 1924, principalmente na cidade de Zurique, Nova York, Berlim e Paris. Foi uma reação à violência, ao conformismo e à lógica, que muitos consideravam responsáveis pelo conflito e pela sociedade contemporânea. Os dadaístas rejeitavam as convenções e os valores mantidos da arte e da cultura, e buscavam romper com as normas e tradições existentes. Eles acreditavam que a razão e a lógica haviam levado à guerra e à destruição, e, portanto, defendiam uma abordagem mais irracional e absurda para a arte e a vida. Os dadaístas realizaram performances, exposições, leituras públicas e publicações que desafiavam as convenções artísticas. Suas obras frequentemente envolviam a colagem de objetos encontrados, montagens, poemas, nonsense, experimentações sonoras e escrita automática, no qual o artista escrevia rapidamente sem pensar conscientemente. O dadaísmo influenciou profundamente o desenvolvimento da arte e da cultura do século XX. Suas ideias e abordagens experimentais abriram caminho para movimentos posteriores, como o surrealismo, o construtivismo e o fluxus. O dadaísmo também teve um impacto duradouro na literatura, na música e no teatro, questionando as estruturas tradicionais e ampliando as fronteiras da expressão artística. O dadaísmo foi caracterizado por uma série de características gerais que o distinguiram como um movimento artístico e cultural único. Alguns exemplos desses são: a negação e a subversão. Os dadaístas negavam e subvertiam as condições tradicionais da arte da sociedade. Eles desafiavam a lógica, a razão e as normas estabelecidas, buscando criar obras que questionassem e perturbassem a sociedade. A anti-autoridade. O movimento dadaísta era anti-autoritário e anticapitalista. Os dadaístas se opunham à autoridade e à hierarquia, incluindo as instituições artísticas e governamentais. Eles procuravam minar e desestabilizar as estruturas de poder existentes. Colagem e montagem. A colagem e montagem eram técnicas frequentemente utilizadas pelos dadaístas. Eles criavam obras combinando elementos dispares, como imagens recortadas de revistas, objetos encontrados, palavras e letras aleatórias. Essas composições aleatórias e fragmentadas refletiam o caos e a ruptura valorizados pelos dadaístas. A escrita automática era uma técnica dadaísta no qual os artistas escreviam sem censura ou controle consciente, deixando as palavras fluírem livremente. Isso resultava em textos desconexos, surreais, cheios de associações inesperadas. A escrita automática buscava acessar o subconsciente e liberar a criatividade não filtrada. Performance e evento dos dadaístas. Os dadaístas valorizavam a performance e a participação ativa do público. Eles realizavam eventos públicos como leitura de poemas, espetáculos teatrais e manifestações artísticas, muitas vezes caracterizados pela provocação, pelo absurdo e pela destruição simbólica. Humor e ironia. O dadaísmo tinha um elemento de humor e ironia. Os dadaístas usavam o sarcasmo, a sátira e o absurdo para criticar a sociedade e as instituições. Eles ridicularizavam os valores e as noções estabelecidas, muitas vezes através de jogo de palavras, trocadilhos e gestos provocativos. Internacionalismo. O movimento dadaísta era internacional em sua natureza. Embora tenha surgido em Zurique, rapidamente se espalhou para outras cidades, como Berlim, Nova York e Paris. Os dadaístas estabeleceram conexões e colaborações com artistas e intelectuais de diferentes nacionalidades, enfatizando a natureza global e transnacionalizando de seus movimentos. Essas características gerais ajudam a definir o dadaísmo como um movimento artístico que desafiou as convenções e as expectativas, buscando uma nova forma de expressão que refletisse as turbulências e as contradições do mundo em que viviam. Curiosidades. O dadaísmo foi um movimento artístico e literário que surgiu durante a Primeira Guerra Mundial, entre os anos de 1916 e 1924,
caracterizou-se por sua abordagem subversiva, irracional e antiestética, buscando romper com as convenções e tradições da arte estabelecidas. Aqui estão algumas características do dadaísmo. Antirracionalismo. O dadaísmo rejeitou a lógica e a razão, valorizando o caos, o absurdo e o irracional. Os artistas dadaístas procuram provocar emoções emocionais e despertar o inconsciente por meio de suas obras. Subversão. Os dadaístas eram conhecidos por sua atitude provocativa e rebelde em relação à sociedade e à cultura protegida. Eles questionavam a autoridade, a moralidade e os valores tradicionais, e buscavam chocar e perturbar o público. Anarquia linguística. Os dadaístas experimentaram com a linguagem, desafiando as estruturas e regras convencionais de comunicação. Eles utilizaram técnicas como a escrita automática, o jogo de palavras e a fragmentação textual para criar textos desconexos e com sentido aparente. Performance e eventos dadaístas. Além das obras visuais e literárias, os dadaístas também se envolvem em performances ao vivo e eventos artísticos. Eles organizavam noites de cabaré, recitais de poesia e performances teatrais que desafiavam as expectativas e buscavam envolver o público de forma direta. Principais autores do dadaísmo. Tristan Tzara foi um poeta e escritor romeno-francês e é considerado um dos fundadores do dadaísmo. Ele foi um dos principais promotores do movimento e participou ativamente de atividades dadaístas, como performances e publicações. Marcel Duchamp foi um artista francês que teve um papel significativo no desenvolvimento do dadaísmo. Ele ficou famoso por suas obras provocativas, como Fonte, em 1917. Duchamp desafiou as convenções artísticas e questionou a definição de arte. Hans Harpe foi um escultor, pintor e poeta franco-alemão. Ele foi um dos primeiros membros do movimento. Harpe também explorou a arte abstrata e surrealista. Raoul Hausmann foi um artista alemão e um dos principais membros do dadaísmo em Berlim. Ele era conhecido por suas colagens fotomontadas que criticavam a política e a sociedade. Hausmann também escreveu manifestos dadaístas e esteve envolvido em atividades literárias. Sophie Tauberath foi uma artista suíça associada ao dadaísmo e ao construtivismo. Ela trabalhou em várias mídias, incluindo pintura, escultura, design têxtil e dança. Tauberath foi uma das poucas mulheres a se destacar no movimento Dada. O dadaísmo teve um impacto duradouro no mundo atual. Sua rebeldia contra as normas e a lógica ainda ecoa na cultura e na arte contemporânea. Inspirados por essa coragem, continuaremos desafiando convenções, descobrindo a linguagem e buscando liberdade criativa em nossas expressões. A influência dadaísta se vê em nossa arte irreverente, sátiras sociais e envolvimentos do público na experiência artística. Ao questionar o incompreensível, abrimos novas perspectivas para o mundo em constante mudança. Que o espírito do dadaísmo nos guie para um futuro de surpresas e possibilidades inimagináveis.